E é assim que um gerente de projetos cava a própria cova, organizando tarefa. Planilha para cá, checklist para lá, tudo parece lindo, mas na prática, um verdadeiro caos. O dia a dia só vive apagando incêndio o tempo inteiro. E ainda leva a culpa no final, tá? Porque somente organização não salva projeto. Eu sou a Bárbara, especialista em gestão de projetos. Já deixa o seu like aqui e se inscreve no canal para receber conteúdos como esse toda semana. Se você é gerente de projetos, talvez isso soe um pouco familiar. Você entra num projeto com toda a boa intenção, organiza todas as tarefas, arruma bem a ferramenta. E aí, toda hora você vai lá, dá uma olhadinha na ferramenta, vê se alguém mexeu algum card, vê se alguém ajustou alguma data. Mas daí, as coisas começam a dar errado. E quando elas dão errado, de quem que é a culpa? Certamente a culpa é sua. E é aqui que eu preciso que você tenha um alinhamento muito claro. Afinal de contas, você foi contratado para organizar a tarefa ou você foi contratado para garantir que o projeto funcione? Porque essas duas coisas são coisas separadas e diferentes. Porque aqui só entre nós, o gerente de projetos, ele não tá ali para cuidar de tarefa. Ele tá ali para cuidar de um sistema completo. E esse sistema ele é composto por equipe, custo, tempo, qualidade e escopo. E isso aqui exige algo que normalmente as faculdades, pós-graduação não ensina, que é sobre ter uma visão sistêmica. E ter uma visão sistêmica é a capacidade de você conseguir enxergar o projeto como um organismo vivo, ou seja, ele é totalmente orgânico e totalmente adaptável. E aí, quando você entende isso, você para de tratar o projeto como um checklist e começa a tratar como algo em movimento. Um gestor de projetos que tem essa capacidade de ter essa visão sistêmica, ele vai se comportar de uma forma totalmente diferente do que um gerente de projetos que só fica ali o dia inteiro na ferramenta, tentando ajustar prazo, tentando arrastar task, botando as pessoas como prioridade. O gerente de projetos com uma visão sistêmica, ele tem um comportamento totalmente diferente do gerente de projetos que ele entra achando que ele só vai atualizar a ferramenta. E aqui ele vai se apoiar em 5 pilares indispensáveis. O primeiro deles é fazer pergunta o tempo todo. Ele vai fazer perguntas do tipo: o que isso vai impactar? Quem depende de quem? Se isso atrasar, o que vai atrapalhar o meu processo? Qual que é o meu ponto crítico aqui? E o que eu tenho que fazer em caso de emergência? Então, quanto mais ele pergunta, mais ele consegue mapear o processo para conseguir colocar em prática. E o segundo pilar se mantém muito conectado com o primeiro, que é se manter atualizado. O projeto pode mudar, o contexto pode mudar, as pessoas podem mudar, e aí se você não está mudando junto, não está adaptando junto, você vai ficar atrasado. Então, o gerente de projetos tem que ser a pessoa mais atualizada de todo o projeto do que está acontecendo. O terceiro pilar é quando ele entende as possibilidades, porque no final das contas não vai existir um plano único engessado. Vai ter que existir um plano A, um plano B, um plano C e até um plano D se caso dê errado mesmo. E aí você parar para pensar em possibilidades não quer dizer que você está sendo pessimista. Muito pelo contrário, você está evitando um possível erro, um possível bloqueio lá na frente. O quarto pilar é manter todo mundo conectado. Eu vou te dizer uma coisa, desalinhamento custa caro e custa muito caro. Então, o gerente de projetos ele é o responsável por manter todas as peças conectadas. E aqui vai entrar super bem dailies, vai entrar weeklies, vai entrar reuniões pontuais. Todo mundo precisa estar conectado e as dependências precisam se comunicar também. O quinto pilar é pensar no resultado. Não é sobre a tarefa que tá bonita, não é sobre o cronograma que tá lindo, colorido e enfeitado. É sobre o resultado. Porque uma tarefa bem feita não necessariamente vai gerar um resultado muito bem feito também, mas sim o movimento que isso acontece. E para um projeto ele ser saudável, ele tem que ter métricas. E é a partir das métricas, dos números, dos resultados que você consegue definir se o projeto ele está sendo saudável, se ele vai ter que acontecer outras coisas, se ele está em risco, e é aí que você consegue fazer o cascateamento talvez para sua liderança.
E se você chegou até aqui e entendeu que isso pode mudar a sua realidade, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal para toda semana você receber vídeos como esse e entender como é ser um gestor de projetos na prática. Porque no fim, a diferença entre um projeto estressante e um projeto saudável não é somente sobre organização, mas é muito sobre ter uma visão sistêmica do todo. E se você é um gerente de projetos e sente que todo mundo só te trata como um gestor de tarefas, agora você vai entender o porquê e vai entender muito bem qual é o seu real papel daqui para frente.